Vá de resumos, hoje vamos dissecar, de forma direta e sem rodeios, os aspectos mais cruciais e as principais pegadinhas do direito processual civil brasileiro. O foco aqui é mapear o conhecimento exato para garantir o domínio total e produtivo da matéria processual. Vamos direto ao nosso primeiro subtema, a duração razoável do processo. Um ponto de partida fundamental, com base constitucional e positivado expressamente no artigo 4º do Código de Processo Civil. Não pensem que duração razoável é só sinônimo de um julgamento rápido, não. O buraco é mais embaixo. O direito abrange obrigatoriamente a solução integral do mérito e a atividade satisfativa. Ou seja, não basta ter aquela sentença linda proferida no papel. A regra é clara, é exigida a entrega efetiva do bem da vida ao titular do direito. Sem a satisfação real, a promessa jurisdicional fica completamente vazia. E aqui mora a nossa primeira grande pegadinha de prova. Muita gente acha, pelo senso comum, que esse dever de celeridade e eficiência recai exclusivamente sobre o Poder Judiciário. Negativo. A norma impõe um dever rigoroso de cooperação a absolutamente todos os sujeitos do processo. Partes, advogados, peritos, todo mundo. E um detalhe de ouro. Para configurar a violação desse prazo razoável, não é necessário provar em hipótese alguma dolo específico ou má-fé do magistrado. A simples morosidade injustificada já é suficiente para caracterizar a infração. Mas calma, tem uma nuance muito sutil aqui que derruba muito o candidato. Buscar a celeridade não significa estabelecer uma vedação absoluta a uma dilação probatória extensa, quando o caso realmente exige. Se a situação apresenta alta complexidade fática, demandando perícias intrincadas ou a oitiva de várias testemunhas, isso precisa ser rigorosamente feito para garantir a ampla defesa. A mera complexidade e o tempo extra gasto no procedimento não geram, de forma alguma, nulidade automática sob o pretexto de violar a duração razoável. Avançando agora para o nosso segundo subtema, instrumentalidade das formas. O aproveitamento de atos processuais no Brasil é regido por este princípio. Mas a armadilha letal reside nestes dois requisitos. Eles autorizam a validade de atos viciados, sim, mas guardem isto. A aplicação deles é estritamente cumulativa. O ato precisa ter atingido a sua finalidade essencial e, ao mesmo tempo, não ter causado prejuízo algum às partes. Faltou um desses, o ato não se salva. O simples alcance do objetivo jamais convalida um ato se houve qualquer dano ao direito de defesa ou ao devido processo legal. Certo, mas qual é o limite exato dessa aplicação? É absolutamente fundamental distinguir que essa lógica de convalidação só incide exclusivamente sobre a forma prescrita em lei. Estamos falando de vícios meramente formais e processuais. Agora, se estivermos diante de irregularidades materiais, aquelas que afetam a essência do direito discutido, os prazos decadenciais ou os pressupostos processuais intransponíveis de validade, não há flexibilização possível. Isso nos conduz diretamente a uma máxima que está consolidada no STJ e no próprio CPC. Pade nullité sans greffe. Em português bem claro, não há nulidade sem prejuízo. Portanto, a repetição de atos processuais é sumariamente dispensada e o ato é mantido totalmente rígido, sempre que o vício formal for incapaz de gerar nulidade por falta de um prejuízo real e demonstrável aos litigantes. Passamos agora ao nosso terceiro subtema, modelo cooperativo e contraditório substancial. O Código de 2015 soterrou, de uma vez por todas, aquele modelo ultrapassado do juiz como um mero espectador inerte. No ambiente colaborativo atual, o juiz possui poderes e deveres de direção do processo. O que isso significa na prática? Significa que ele tem a obrigação de agir ativamente, podendo inclusive determinar a produção de provas de ofício para alcançar a verdade real dos fatos e resolver o litígio de forma rápida, sem depender exclusivamente da boa vontade ou iniciativa das partes. Atenção redobrada a este conceito. O contraditório foi elevado ao seu aspecto estritamente substancial. Esqueçam aquela ideia antiga de que basta dar ciência formal de um ato processual para outra parte. Trata-se hoje do direito real, efetivo e simétrico de influenciar de verdade a convicção do magistrado. Isso proíbe terminantemente o juiz de basear sua decisão em fundamentos fáticos ou jurídicos que não passaram pelo debate prévio das partes. Vamos ao quarto subtema desta análise, inércia da jurisdição e princípio da adstrição.
Como a jurisdição é inerte, o processo só começa por iniciativa da parte. Isso impõe limites muito rígidos à atuação do magistrado. A decisão de mérito deve ficar estritamente dentro dos limites do que foi proposto. É expressamente vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar em quantidade superior ou em objeto diferente. Ignorar essas balizas objetivas gera a nulidade da sentença, caracterizada como ultra ou extra petita, e fere de morte a segurança jurídica. E aqui reside uma das maiores pegadinhas de provas objetivas. A banca examinadora vai tentar induzir ao erro, criando uma historinha sedutora de que, em nome do princípio da efetividade ou do poder geral de cautela, o juiz poderia aumentar a condenação por conta própria para promover a justiça social. Totalmente falso. O juiz não possui qualquer autorização legal para majorar, de ofício, o valor de condenações principais, além do montante que foi expressamente postulado na inicial. Chegamos ao quinto e último subtema: normas fundamentais e vedação à decisão surpresa. Esta regra impõe balizas intransponíveis. A vedação à decisão surpresa de caráter estritamente absoluto no sistema atual. E a armadilha clássica das bancas é afirmar que as matérias de ordem pública escapam dessa regra de oitiva prévia obrigatória. Errado. O juiz está legalmente impedido de decidir com base em fundamentos não debatidos, mesmo quando se tratar de matérias que ele pode conhecer de ofício a qualquer tempo, como prescrição, decadência ou ilegitimidade de parte. A obrigação processual do diálogo prévio é absoluta e inegociável, não comportando ativismo judicial. Em claro contraste com essa vedação absoluta, as normas fundamentais também trazem diretrizes processuais que operam de forma preferencial ou condicionada. O Estado deve promover a solução consensual dos conflitos, claro. Mas isso se dá sempre que possível, adequando-se à natureza do litígio, não como uma imposição engessada. Da mesma forma, atender à ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças opera de forma preferencial. É um norte de organização judiciária e transparência, e não um dogma absoluto capaz de paralisar todo o sistema de justiça. Para consolidar o domínio técnico deste conteúdo, é imprescindível absorver esse detalhe. Propor uma ação meramente declaratória é perfeitamente admissível, mesmo na hipótese em que já tenha ocorrido a efetiva violação do direito. Não se trata de preciosismo legal. Isso reforça a premissa de que a solução integral e a ampla proteção jurídica pertence ao jurisdicionado, que pode e deve escolher a tutela que lhe for mais favorável, seja para reparar um dano ou apenas afastar uma incerteza jurídica. Tendo exaurido essas premissas processuais com a máxima objetividade exigida, encerramos essa aula com um questionamento direto, desenhado para desafiar o raciocínio jurídico avançado. Como conciliar na prática forense o poder inquisitório probatório do juiz com a estrita observância do contraditório substancial e do princípio da adstrição em um caso de altíssima complexidade? Fica a provocação intelectual.